essa pergunta. Então vamos lá, então. Valendo a partir de agora, na nossa transmissão ao vivo. Vamos com o Instagram com o professor Jorginho para a entrevista coletiva. Pré-jogo contra o Olímpia. Lupe, começa pra gente. Jorginho, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Jogo importante. Eu estava dando uma pesquisada no Olímpia, que não conseguiu o título do campeonato nacional, mas eles têm uma campanha muito interessante e fora de casa só perderam uma vez por uma diferença mínima de 2 gols, que o Atlético precisa para levar para os pênaltis, que foi contra o Fluminense no Maracanã, pela primeira fase da Copa Libertadores da América. De que forma você estudou esse adversário, essa forte equipe que, jogando fora de casa, tem números que o Atlético vai ter que superar para conseguir a classificação? Boa tarde. Boa tarde a todos. É uma equipe qualificada, nós vimos no jogo de ida, é uma equipe que tem tradição na competição, que fizeram realmente um bom jogo em casa, mas nós fizemos um jogo, para mim, um dos piores que nós fizemos desde que eu cheguei aqui, e eu tenho certeza que aquele nível de atuação não vai acontecer mais. Eu acho que se a gente iniciar, tenho certeza que a gente iniciando forte, iniciando intenso, concentrado, fazendo marcação linha alta, não deixando ele jogar, a gente pode sim, mesmo com a qualidade dessa equipe, porque nós acabamos revendo o jogo várias vezes e vendo todos os lances. Se a gente tivesse tido um pouquinho mais de concentração naquilo que a gente estava fazendo, nas jogadas ofensivas, nas triangulações, bolas em profundidade, com certeza a gente teria tido mais possibilidades de gols, né? Então, a gente sabe o quanto vai ser difícil, mas também sabe que nesse momento emocional conta bastante. A gente fazer um gol rápido vai ser muito importante para a gente. Então, a gente está muito confiante de que iremos fazer uma grande partida e sabemos que vai ser difícil, mas é possível reverter essa situação. Mesmo eles tendo esse histórico aí no Campeonato Paraguaio, eles conseguiram poupar todos os jogadores, né? Ganharam o último jogo de 2-0 contra o Guarani, mas com jogadores reservas, mas a gente sabe que também o nível é bem mais abaixo. Então, a gente está muito confiante de que faremos uma grande partida e, consequentemente, aí, indo em busca do resultado. Jorginho, Serra Dourada, né, é um palco diferente, é o local da decisão desta quinta-feira para o Atlético, para a permanência dele na Copa Sul-Americana. O que muda, o que é preciso o torcedor entender nessa decisão? Ele precisa ter paciência, que o Atlético precisa tirar uma vantagem para continuar no torneio internacional? Sim, eu acho que é perseverança, nem paciência. O torcedor precisa entender que nós precisamos do resultado e o quanto é importante eles estarem juntos com a gente, junto com os atletas, né, estarem torcendo, apoiando os atletas para que a gente alcance o nosso objetivo. Então, muitos torcedores às vezes não entendem o quanto eles são importantes nesse processo de uma conquista, no processo de grandes jogos, que o apoio da torcida é fundamental. Nem todos os jogadores, eu costumo falar, têm uma personalidade forte de conseguir não se incomodar com aquilo que vem de fora. E então, por isso é muito importante os torcedores estarem sempre apoiando. Boa tarde, Jorginho. Boa tarde. Até em que momento a necessidade de reverter esse placar, de fazer os 2 gols, não pode virar quem sabe, um desespero, né? Para o Atlético acabar deixando espaço, acabar sofrendo um gol, que aí complicaria ainda mais a situação do clube. É verdade, a gente sabe que tomando um gol as coisas já ficam mais difíceis, mas não se torna impossível. Está o Internacional, que é naturalmente uma testemunha disso, né, que levou 2-0 e na volta ganhou de 4-1. Então, é possível, mas é importante a gente estar bem concentrado, bem atento. O que a gente diz sempre, atacar marcando, sempre ligado à nossa zaga, principalmente o primeiro volante, que são aqueles 3 que ficam mais na parte de contenção, estarem sempre atentos para um contra-ataque e a gente conseguir rapidamente fazer uma transição defensiva rápida. Mas o mais importante é nós conseguirmos alcançar os nossos gols e fazermos naturalmente a nossa parte. Jorginho, boa tarde.
O que muda o Atlético fazer esse segundo jogo, essa decisão aqui em Goiânia, mas não no Ascioli, sim no Serra Dourada? Até esqueci de falar sobre isso, né, na outra pergunta. É diferente jogar ali, naturalmente, né? Se tornou um estádio um pouquinho, vamos dizer assim, que não é usual para as duas equipes, tanto o Atlético quanto o Goiás, mas a gente sabe que é um palco importante. Eu tenho lembranças muito boas dali, algumas lembranças ruins também, né? Já ganhei, já perdi ali, então, mas assim, não tem mais aquele fantasma do passado, que era um campo com a maior dimensão, com a grama muito alta. Hoje em dia é tudo padronizado, padrão FIFA, padrão Conmebol, então, quer dizer, a grama precisa ser boa, cortada na altura certa, o tamanho também certo. A única coisa que parece a dimensão maior, porque realmente tem mais grama assim que termina o gramado, diferente dos estádios que nós temos hoje, que ficam basicamente como arena. Então, a gente tem que aproveitar que a gente está jogando em casa, a nossa torcida vai estar presente, e esperamos que eles realmente possam estar presente, apoiar toda a nossa equipe, porque, apesar de estar difícil, não é impossível. Ô, Jorginho, satisfação, hein? Voltar a falar com você. Também, meu amigo. Nos últimos jogos, você usou muita palavra desgaste, né? Em alguns, o time parecia sentir ali a reta final do jogo. Não, nem tanto esse do São Paulo, que até correu atrás ali, tentando um outro tipo de resultado. Seu time vai estar inteiro para esse jogo, você vai contar com as principais peças, Jorginho está em condições, Dudu está voltando, você tem o elenco para essa decisão, Jorginho? Bem, eu só falei isso em questão de desgaste só nesse jogo, né, contra o Olímpia. Em nenhum outro momento eu falei sobre desgaste, porque, na realidade, todos os clubes brasileiros, basicamente, passam a mesma situação da gente. Goiás um pouquinho diferente, por não estar na Sul-Americana, mas está na Copa do Brasil. Então, quando eu falei com o Goiás ali, contra o Goiás, que eles estavam na mesma situação, porque eles jogaram no Brasileiro. Então, é uma situação diferente. Claro que daqui para a semana que vem nós vamos ter 3 jogos em uma semana, eles vão ter apenas 2 jogos. Mas a gente tem procurado descansar sempre os nossos jogadores. Já vê que os jogadores ontem, basicamente, fizeram só um trabalho de força, aqueles que jogaram. E hoje a gente faz um trabalho tático, que vocês acompanham bem, basicamente andando. Em termos de contar com os jogadores, Dudu, a gente não vai contar com ele para esse jogo. Ele não tem condição nenhuma, nem para o próximo jogo contra o Santos. É um jogador que está retornando agora. A gente precisa ter toda a cautela em relação a isso, porque desde o momento que eu coloque o Dudu no banco, já há uma necessidade de as pessoas acharem que ele precisa entrar. Então, ele só vai entrar realmente quando ele estiver numa situação que esteja mais confortável para ele também, que ele se sinta bem, né? Então, ele precisa estar com mais intensidade. O primeiro treinamento que ele fez foi de 45 minutos, foi com a gente, em campo aberto, mas claramente vê que ele precisa ainda de um tempo, e isso é importante, a gente ter o cuidado necessário com o atleta, para que ele não venha a sentir um problema físico novamente. Quanto aos outros jogadores, que você falou, Jorginho, Luiz Fernando, são vários jogadores que a gente vai aguardar ainda para saber se a gente vai poder contar com eles. E o ideal é que a gente conte com todos os jogadores que estejam saudáveis, que estejam bem para esse jogo, mas sinceramente a gente ainda não sabe ainda se vai poder contar com todo mundo. Boa tarde, Jorginho. Boa tarde. Jogo grande assim, jogo importante, acaba gerando uma ansiedade, um nervosismo nos jogadores. Tendo que correr atrás do resultado, você acha que isso pode te atrapalhar amanhã? Essa ansiedade ela precisa ser controlada. A cada experiência que você tem dentro de qualquer campeonato, a gente precisa ter esse controle. A nossa vida é assim, se a gente ficar ansioso, a gente não vive, né? Então, ansioso demais. Todo mundo tem uma certa ansiedade, tem uns que tem um pouquinho mais e tem problemas sérios emocionais. Então, os jogadores sabem lidar com isso, porque a nossa vida é assim. O clube é um clube emergente, é um clube que vem crescendo a cada vez e, em alguns momentos, desde que subiu, luta para não descer. No caso da Sul-Americana, passou, né, no ano passado,
quando eu saí daqui, né, a equipe ainda tinha um jogo para fazer ainda contra o Libertad, acabou empatando e não seguindo. Esse ano a gente já conseguiu passar de uma fase, mas a gente sabe que é possível nós passarmos dessa fase. Então, por isso que é muito importante a gente conseguir controlar essa situação. O jogador, quando ele entra em campo, ele se sente muito mais à vontade, ele não fica muito nessa pressão. Talvez o que acontece, a pressão maior é quando passa dos 30 minutos do segundo tempo, se você não consegue ter o objetivo para fazer o primeiro gol, porque a qualquer momento você sabe que você fez 1-0, e a qualquer momento você pode fazer o 2-0 e a coisa muda completamente. E, ao contrário, essa questão da ansiedade já bate no adversário. É importante a gente jogar toda essa responsabilidade para eles, né? Então, mas isso só vai acontecer se nós fizermos realmente o grande jogo e a nossa parte. Jorginho, aqui dentro do Atlético, se há alguém que tem história em competição internacional, é você, né? Vem lá da Conmebol, acho que inclusive estava naquela virada do Vasco, né? Contra o Palmeiras, sim. Depois foi vice com a Ponte Preta, né? Na campanha belíssima. E ano passado comandou o Atlético em parte da campanha. Com esse know-how, o que você pode passar de diferente para esse elenco, um jogo tão decisivo, tão importante? Bem, eu creio que, como você falou, a minha vida como atleta e como treinador também, eu já tive essas experiências, né, principalmente na Sul-Americana, antes era um outro nome, na época do Vasco, ali nessa virada contra o Palmeiras, mas é um grande exemplo, né, de que uma equipe que está perdendo de 3-0 no primeiro tempo, conseguir uma virada de 4-3 no segundo tempo, é quase que impossível, mas é possível, que aconteceu isso com a gente. Então, o que eu procuro passar sempre para os meus atletas é que eles precisam acreditar no potencial deles, eles precisam entender o quanto essa equipe aqui tem sido intensa, o quanto essa equipe tem sido comprometida, o quanto essa equipe tem tido grandes resultados, tem jogado contra as maiores equipes do futebol brasileiro, olho no olho, sem temer, sabe, encarando de igual para igual, perdemos, ganhamos, então a gente tem todas as possibilidades. O mais importante é nós, como eu falei, acreditarmos realmente que é possível nós vencermos, é possível nós alcançarmos o nosso objetivo. É uma equipe diferente, mas eu acho que o que aconteceu com o Internacional é um grande exemplo para todos nós. Perderam de 2-0 e ganharam em casa de 4-1. Rapidinho só, você citou as lembranças boas e ruins do Serra. Qual a melhor lembrança do Jorginho no Serra Dourada? A melhor lembrança que eu tenho, cara, foi um jogo que nós viemos aqui com o Flamengo. A gente estava muito preocupado, que a gente estava com uma equipe razoavelmente, vamos dizer assim, alguns jogadores com a idade elevada, que era o caso do Sócrates e Zico em 86, por causa do gramado, muito pesado, muito grande e tal, mas foi um dos jogos mais lindos que eu vi na minha vida. A gente jogou de 4-0 e foi uma partida assim memorável que nós fizemos, realmente assim, foi um jogo em que nós naquela época não se falava desse jogo apoiado, mas foi literalmente um jogo apoiado, aquele jogo em que a gente tinha um toque de bola maravilhoso, com muita qualidade, muita capacidade, e foi um jogo maravilhoso realmente de ter jogado, principalmente ali, estar em campo, né?